Que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus esteja com todos os irmãos. Você já parou para pensar na importância que tem um bom líder, um líder temente a Deus, um líder que dá exemplo, um líder que ensina, que exorta, que dá uma direção, que dá um norte para o povo seguir? Eu gostaria de trazer aos irmãos uma rápida meditação nesse sentido. Porque nós, como igreja brasileira, nós, como movimento pentecostal, nós devemos agradecer a Deus, porque nós tivemos um ótimo exemplo dado pelos nossos pais na fé, aqueles que vieram para o Brasil e iniciaram a obra do Senhor Jesus aqui no nosso país. Todavia, os anos foram se passando, estes irmãos partiram para a glória, outros se levantaram e nós podemos dizer que já estamos na terceira, indo para a quarta geração de líderes evangélicos em o nosso Brasil, no nosso país. E eu gostaria, irmãos, de fazer uma leitura no livro de Josué, capítulo 24, versículo 29, até o versículo 31. A palavra do Senhor diz assim: E depois destas coisas sucedeu que Josué, filho de Num, o servo do Senhor, faleceu, sendo da idade de 110 anos. E sepultaram-no no termo da sua herdade, em Timnat-Sera, que está no monte de Efraim, para o norte do monte de Gaás. Serviu, pois, Israel ao Senhor todos os dias de Josué e todos os dias dos anciões que ainda viveram muito depois de Josué e que sabiam toda a obra que o Senhor tinha feito a Israel. Louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus. Josué teve uma oportunidade maravilhosa. Josué teve a oportunidade de acompanhar o ministério de Moisés e ele foi muito sábio, ele foi muito feliz em ter seguido fielmente o exemplo de Moisés no que diz respeito a temor a Deus, a obediência a Deus e na liderança do trabalho do Senhor nosso Deus. Agora a Bíblia diz que quando ele morre, o povo que havia presenciado, que havia recebido os seus ensinamentos, que havia estado debaixo da sua liderança, este povo, eles permanecem fiéis ao Senhor Deus, eles permanecem servindo ao Senhor Deus durante algum tempo. A Bíblia vai dizer que eles continuam servindo a Deus com sinceridade durante o tempo em que aqueles anciões, em que aqueles homens, servos de Deus, que conviveram com Josué, que era da mesma linhagem de Josué, que compartilhavam a mesma fé, a mesma obediência de Josué. Enfim, durante aquela geração o povo foi abençoado. Durante aquela geração o povo servia ao Senhor Deus com sinceridade. Mas o livro de Josué termina e nós logo entramos no livro de Juízes. E este livro vai relatar os próximos 300 anos posterior a Josué. E o que nós vemos acontecer durante este período? O que nós vemos acontecer é que o povo, infelizmente, constantemente estavam desobedecendo, apostatando em sua fé, abandonando os seus princípios, e por vezes o Senhor Deus permitia a aflição, a perseguição estrangeira contra o povo de Deus,
para que este povo fosse conservado, para que através da aflição este povo se humilhasse diante de Deus e buscasse a redenção, a salvação, o livramento de seus opressores. Mas o meu propósito nesta oportunidade é falar sobre a importância de uma boa liderança e a importância da sucessão desta boa liderança. Porque não adianta você ter uma boa liderança se não houver uma sucessão bem feita. E se os sucessores desta boa liderança também não tiverem o mesmo propósito, o mesmo pensamento, a mesma intenção, né? Nós vemos acontecer muito no setor empresarial, principalmente em empresas familiares. Às vezes, um patriarca de uma família, ele funda uma empresa, ele abre um negócio, aquele negócio cresce, prospera, e quando ele envelhece, quer seja uma sucessão em vida ou pós-morte, às vezes um filho, um neto, assume a direção da empresa e não tem a mesma visão daquele líder que fez aquela empresa prosperar. E nós temos dados científicos, nós temos dados registrados em pesquisas que mostram que aproximadamente 70% das empresas familiares que sofrem uma sucessão de liderança dentro da família, 70% dessas empresas acabam fechando, acabam desaparecendo do mercado. E quando nós olhamos para o movimento pentecostal, quando nós olhamos para o meio evangélico, isso não está muito distante, não. Nós vemos que um avivamento, por mais maravilhoso que ele seja, ele está durando em média de 100 a 150 anos. Depois, aquelas novas gerações vai se entregando aos prazeres do mundo, vai afrouxando a doutrina, os bons costumes, os princípios de seus pais na fé, e aquele movimento vai desaparecendo, vai acabando, vai minguando, né? E em muitos casos realmente acaba até mesmo por desaparecer, por acabar definitivamente, né? E nós olhamos, por exemplo, para as Assembleias de Deus no Brasil, este ministério com um pouco mais de 100 anos, né? Nós já podemos notar em alguns casos, em alguns lugares, que infelizmente isso tem acontecido, né? A nova liderança não tem a mesma visão de seus pais na fé, né? Estão mudando os limites, mudando os marcos, mudando a maneira de ver, de entender, de pensar, a maneira de ensinar, né? A doutrina está mudando os costumes, né? E às vezes tentam justificar que está mudando para melhor, que é a pós-modernidade, que são outros tempos, mas o certo é que quando você olha para o contexto geral, a igreja está perdendo, a obra de Deus está perdendo. Eu acho bastante interessante aquilo que o apóstolo São Paulo, ele diz na sua despedida de Éfeso, no capítulo 20 do livro de Atos, a partir do versículo 28, ele diz assim, falando aos obreiros, né, falando ao povo de Deus naquela cidade, ele diz, olhai por vós mesmo e por todo o rebanho sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispo, para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com o seu próprio sangue. Agora observe o que ele vai dizer no versículo de número 29, ele diz assim, porque eu sei isto, que depois da minha partida, entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não perdoarão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas, para atraírem os discípulos após si. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que durante 3 anos não cessei noite e dia de admoestar com lágrimas
a cada um de vós. Agora, pois, irmãos, encomendo-vos a Deus e à palavra da sua graça, a Ele que é poderoso para vos edificar e dar herança entre todos os santificados. De ninguém cobicei a prata, nem o ouro, nem veste. Vós mesmos sabeis que, para o que me era necessário a mim e aos que estão comigo, estas mãos me serviram. Tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é necessário auxiliar os enfermos, recordar as palavras do Senhor Jesus que disse: mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Muito bem, o apóstolo Paulo, ele expressou essa preocupação. A preocupação de que, quando ele saísse da cidade de Éfeso, poderia acontecer que, na ausência dele, se levantassem homens cruéis, se levantassem homens que iriam atrair o povo com seus falsos discursos, com seus falsos ensinamentos. Veja, na ausência de Paulo, isso iria acontecer. E eu falo uma coisa aos irmãos: bastou os nossos pais na fé partirem para a glória para surgir pessoas em nosso meio que estão modificando totalmente a estrutura da igreja, modificando totalmente a história da igreja, os costumes da igreja, a doutrina da igreja. E é preocupante, porque começa a modificar em uma área, mas não para por ali. Por exemplo, na questão dos bons costumes. Hoje, tem muitos líderes ensinando que os bons costumes era coisa de antigamente, que não tinha base bíblica, que era doutrina de homens. Ora, meu Deus, se era doutrina de homens, ora, se os pais na fé, se aqueles que lançaram os fundamentos da igreja erraram, então toda ela está errada, né? Se a base, se o alicerce está errado, toda edificação está errada, né? Então é uma estupidez. É uma incoerência, é uma coisa que falta a razão, né? E aí nós estamos vendo muitos líderes, né, combatendo, em alguns casos até mesmo combatendo aquilo que era ensinado no passado pelos fundadores da igreja, pelos nossos pais na fé. Não é isso que Paulo disse? Que após a partida dele se levantariam esse tipo de gente? Após a partida dos nossos pais na fé no Brasil, se levantou em alguns lugares uma liderança frouxa, uma liderança que está, na verdade, combatendo os fundamentos, os pilares do movimento pentecostal em o nosso país. A sucessão, meus irmãos, é algo extremamente delicado. Nós vemos também, por exemplo, a sucessão que aconteceu entre os profetas em Israel. Elias era um homem de Deus, temente a Deus, obediente, passou o cajado, vamos assim dizer, né? Foi sucedido, né? O seu ministério findou-se, e quando o ministério de Elias finda-se, inicia-se o ministério público do profeta Eliseu, né? Eliseu foi um homem fiel. Eliseu serviu fielmente o Deus de Elias e ensinou as mesmas palavras, os mesmos ensinamentos de Elias. Mas o que aconteceu após Eliseu, nesta linha sucessória? Nós vemos o caso de Geazi, no capítulo de número 5 do segundo livro de Reis, no versículo de número 25 até o versículo de número 27, por exemplo, nós vemos Elias reprovando Geazi. Por quê? Porque Geazi agiu como um mentiroso, como um soberbo, como alguém que cobiçou a prata, o ouro, as riquezas do leproso Naamã. Ou seja, não era um homem sincero, não era um homem fiel, era um homem que se vendia por dinheiro, tinha amor, tinha cobiça nas riquezas. E quem tem amor e cobiça nas riquezas do que é do próximo, ele se vende. Aí ele vende os seus princípios, aí ele não tem firmeza na doutrina, aí ele começa a abrir as portas
para o mundanismo, para quê? Para ter as pessoas junto de si e ter arrecadação financeira. Então veja o risco da sucessão, quando ela é mal feita ou quando ela é feita e a pessoa que vem a assumir um posto de liderança se comporta como alguém infiel ao Senhor Deus e infiel aos seus líderes. Porque todo líder, irmãos, quer a obediência dos seus liderados. Ora, mas a obediência não se dá apenas na presença da pessoa, também na ausência. Então, se os líderes de hoje, do ano de 2021, querem a obediência dos seus liderados, eles precisam também obedecer aos seus antigos líderes, aqueles que até mesmo já partiram para a glória, que não estão entre nós, mas que deixaram um ensinamento santo, puro, verdadeiro, que deixaram um ensinamento a ser seguido, não é? Então, é um caso muito sério a questão da sucessão de liderança. E, infelizmente, irmãos, nós estamos vendo uma liderança se levantar em muitos lugares que, olha, está levando o povo para a ruína, está levando o povo para o buraco. E se a igreja fosse uma empresa, eles já teriam quebrado a igreja. Mas graças a Deus que a igreja não é empresa. Porque se a igreja fosse uma empresa, eles já teriam quebrado a igreja. Mas o Senhor, Deus, é o dono da igreja. Ele continua sustentando a sua igreja. Mas tudo tem um limite. Ele entregou a sua igreja nas mãos dos homens. E cabe aos homens ser fiel a ele em tudo. E ser fiel àquela doutrina, aquele ensinamento que nós recebemos dos nossos pais na fé. Que o Senhor Deus nos abençoe, que o Senhor Deus nos ajude a conhecer a história da igreja, a conhecer as doutrinas, o porquê delas, né? Questão de uso e costume. Não foi ideia dos missionários suecos quando chegaram no Brasil, não foi algo que surgiu da mente deles. Tem fundamento bíblico para cada costume que foi trazido, que foi ensinado aos irmãos brasileiros, tem fundamento bíblico, tem respaldo na Bíblia, né? Então nós precisamos zelar desta história, desta bagagem, né? Desta herança, né? Desta riqueza que é esses ensinamentos e que tão bem fizeram a igreja no Brasil. Que o Senhor Deus continue abençoando a vida dos irmãos e que a cada dia o Senhor Deus venha nos ajudar a ter mais e mais convicção naquele ensinamento que nós recebemos e que nós podemos, né, verificar que tem fundamento bíblico, que não é doutrina de homem, como muitos ensinam, não é doutrina de homens, tem fundamento bíblico. Louvado seja o Senhor Deus por isso. Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.